a nossa atividade não era uma atividade de pinga-pinga, assim como uma mercearia, uma farmácia. Cada cliente desses aqui, às vezes você passava até um mês fazendo um serviço só para um cliente. Você pega um serviço uma vez, que você pega o serviço, você tem que entregar, claro, mas um serviço só às vezes é o suficiente para te manter ocupado por mais de uma semana, por 15 dias, dependendo do tamanho do serviço, né? Então, assim, dentro de 2 anos e meio mais ou menos, você está vendo aqui a gente conseguiu juntar muito cliente, porque a maioria desses clientes também já eram amigos meus do tempo da indústria e tal, né? Mas enfim, só para você ver aqui que a nossa cartela de clientes dentro de 2 anos e meio, ela foi muito grande. Se eu fosse mostrar os serviços que estão aí dentro dessas pastas, os projetos, talvez 3, 4 dias não daria para ver de um por um, né? Mas só para você ter uma ideia, talvez a nossa pasta de clientes da Raio de Sol, Malharia Raio de Sol, talvez fosse umas 15 vezes maior do que isso aqui, dentro de quase 4 anos. A gente fez muito serviço mesmo. Mas enfim, esses sombrites, isso daqui, você com um grupo aí de 5, 6 homens trabalhando aí talvez 10 dias, você consegue fazer de A a Z isso daqui. Garagem para 11, 15 carros, né? Isso aqui é uma recapadora de pneu aqui. Vamos passando aqui pra gente ganhar tempo. Isso aqui era um condomínio daqui de Redenção. Isso aqui era lá na frente da empresa, que os meninos botaram o nosso painel lá na época. Isso daqui é lá na clínica da doutora. Depois que eu aluguei esse prédio aqui pra ela, a gente individuou a casa que ficava aqui do lado daqui. Então a Sanitude também levantava, construía esses muros de metalúrgica em 48 horas, né? A gente pegava os aços de A a Z, pintura, acabamento, primer, fazia tudo isso aqui, né? Então esses lixeiros de coleta seletiva a gente montava muito aqui dentro de Redenção. Vamos passar aqui rapidão para a gente ganhar tempo aqui para você ver tudo. Bom, isso aqui eu acho que você nunca viu em Paraupebas uma lixeira como essa. Eu acho que nem vai ver. Isso aqui dá trabalho para cachorro. Isso aqui quem inventou aqui na região fui eu. É um carro-chefe da Sanitude. Eles ainda fabricam, eles mudaram agora um pouco os materiais para ficar mais barato, mas o formato continua o mesmo. Bom, uma lixeira dessa aqui na frente da sua casa, eu não preciso nem falar que isso aqui agrega muito valor para sua casa, né? Porque quem olha isso daqui vê que é uma casa de alguém que tem bom gosto, né? Numa casa minha tem uma dessas daqui. Eu também construí uma dessas daqui numa casa da minha mãe. Temos muitos aqui dentro de Redenção, hospitais, em comércio e tal. E isso daqui é algo interessante. É algo interessante que a Raio de Sol Representações ficou com esses equipamentos, só que o de pano, o de lona PVC ficou para a Sanitude. Esse é o de lona PVC, que é fabricado de A a Z em Redenção, e os de panos, que vem de Goiânia, ficou para a Raio de Sol Representações. Mas enfim, os nossos toldos, eles na verdade são indizíveis, são incomparáveis. Em Goiânia, você vai andar em Goiânia, você não vai encontrar um toldo bem acabado como os que nós fazemos aqui em Redenção. Quer dizer, quando eu falo nós fazemos, porque eu acho que eu ainda sou dono da Sanitude, mas não tem nada a ver. Esses túneis aqui, ó, muito interessante. A gente já fez alguns desses túneis aqui e por dentro ele é todo de inox. Isso aqui é para não entrar água dentro da casa das pessoas e tal. Os nossos toldos são os mais bonitos. Procure em Paraupebas toldos como esses daqui que você não vai encontrar, tá? As nossas coberturas são ultra sofisticadas, super modernas, inovadoras.
e ensinei a molecada aqui a trabalhar com isso daqui, porque isso aqui na verdade é um know-how dos Estados Unidos que eu trouxe para Redenção, né? É um know-how, deixa eu ver se está gravando direitinho e tal. E eu estilizei ela, este modelo de fachada no Brasil, com alguns acabamentos que eu acredito que agregou requinte, agregou nobreza, né? Antes da gente entregar uma cobertura dessa daqui, a gente primeiro faz um projeto no CorelDRAW, mostra para a pessoa em vários ângulos, mostra as cores, né, que ela pode escolher. Mas enfim, são coisas que hoje eu não tenho mais. Eu não vou dizer que eu não tenho saúde, porque eu ainda estou muito novo, mas eu não tenho mais paciência para mexer com indústria. Mas só que isso aqui em Goiânia dá muito dinheiro. E eu acredito que até em Goiânia eu não teria concorrente para a qualidade do trabalho que eu faço aqui. Vamos lá. Isso aqui é um lugar aqui na Dígita. Isso aqui é num condomínio. Nós instalamos isso daqui. Aqui em Redenção tem muitos condomínios fechados. E essa cobertura chama-se Elegance. Isso aqui sai muito dentro dos condomínios. Foi o nome que eu dei para ela, porque ela é muito elegante. Quando você vê isso aqui pronto, você não faz a menor ideia de quantos projetos que você já apresentou para o cliente, já mostrou, ele já reprovou, e quantas medidas. Tem mais ou menos quase 10 horas só de projetos antes de você começar a montar qualquer coisa desse aqui dentro da casa de um cliente. Então, vamos lá. Isso aqui é assim que eu estava na fase de transição da indústria de uniforme para a Sanitude. Aqui você ainda pode ver algumas máquinas de costurar. Isso aqui é dentro do salão da malharia Raio de Sol. Isso aqui é um banner de publicidade. Vamos lá. Eram muito bem construídos. Nossos equipamentos são muito bem aceitos na região. São ultra duráveis. Só fazia coisa para durar para sempre. E você olha para um toldo desse aqui, por exemplo, ele tem... Isso aqui era no quarteirão de trás da minha casa. Tem 2 anos que a empresa colocou esse toldo lá na Grace Barra. Você chega lá, você olha, ainda está novinho. Materiais muito bons, clientes preferenciais que sabem pagar pelo que é bom e gostam de... esse aqui é um dos restaurantes badalados aí da cidade. A gente fazia essas coberturas desses restaurantes todos. Isso aqui depois o pessoal montou um aqui, a gente também fez as coberturas deles aqui. Mas é isso daí, né? Deixa eu ver aqui. Isso aqui é dentro de um condomínio, não. De uma desses loteamentos, não, desses conjuntos habitacionais, né, de casas do programa Minha Casa e Minha Vida da MEC, aqui dentro de Redenção. Meu tio pediu para mim fazer um galpão lá com o pessoal, e a gente fazia esses galpões aqui. Esse aqui é uma zona de tratamento de esgoto. E vem aqui uma água desses resíduos, fica aqui embaixo, e a gente construiu isso daqui. Essa casa aqui é minha. Essa casa é minha, e antes de eu alugá-la, eu coloquei uma coberturinha muito interessante aqui de inox, para combinar com os acabamentos de inox. Ela é toda no inox. Uma porta dessa aqui, para você ter ideia, só uma porta dessa aqui custa em torno de R$6.000. Olha aí, www.sasazaki, as melhores venezianas do país. Isso aqui veio a equipe de Palma só fazer as partes de inox dessa casa aqui, tudo dentro dela, tudo de inox. E a gente trabalhava muito com inox. Isso aqui, por exemplo, isso aqui é um túnel. Você olha para um trem desse aqui, meu Deus, o que é isso aqui? Isso aqui é um túnel, isso aqui é uma passarela. Eu fiz uma passarela dessa daqui para um pessoal da Cefa.
tinha o maior orgulho de levar os convidados e mostrar o que dentro de Redenção o pessoal conseguiu fazer. A gente revestiu toda a parte de dentro de inox também, a pessoa se via pelo lado de dentro. Então a Sanitude, ela faz, ó, isso aqui montado, né? Porque eles faziam festa nessa parte aqui e os convidados às vezes vinham daqui no inverno e se molhavam. Então a gente usava esse material chamado policarbonato. E a Sanitude Empreendimentos toda a vida sempre foi um estouro, né? de requinte, de designs, e a gente fez muito projeto para a gente conseguir acertar esses ângulos aqui certinho, encaixar num lugar, sair em outro. Nego paga quase 10 mil reais numa peça dessa daqui, ó. Isso daqui, deixa eu ver onde é que foi. Isso aqui foi num condomínio, um dos toldos mais bonitos do sul do Pará, muito lindo, né? Nesse condomínio a gente vendeu muito toldo desse aqui. Uma peça como essa aqui em torno de 8 mil reais. Demora talvez aí 10 dias, 9 dias para fazer uma peça dessa. Deixa eu ver aqui. Infelizmente você não teve o prazer de me ver nessas fotos, né? Porque talvez essa daqui seja uma sombra minha. Eu que ia lá, dava uma olhada depois como é que tava ficando e tirava as fotos, né? Mas enfim, isso aqui é na casa de um advogado, amigo da gente. Fez essa grande pérgola aqui contra a minha vontade. Eu falei, não vai dar certo, faz do jeito que eu tinha feito um projeto para você e tal. Mas ele pegou e fez essa pérgola e depois só deu eu na foto, né? Porque depois a Sanitude teve que ir lá e fechar toda essa cobertura aí que a arquiteta doida aí botou ele para fazer isso daqui. A gente teve que construir esse desnível aqui, ó. Aqui para cá, isso aqui começa com 10 centímetros, morre com 1 para ter uma queda. Ela fez isso aqui sem queda, né? Então, e depois queria que a gente cobrisse isso daqui sem queda. Foram muitos dias de negociação para poder fechar esse negócio aqui, mas coisas que eles têm muito orgulho de mostrar para as pessoas, porque ficaram muito bonitos. Isso aqui é num lugar aqui. Enfim, esse trabalho aqui foi na casa de um doutor, de um médico. Eu peguei essa casa desse médico sem cobertura nenhuma. A gente fez essas coberturas aqui e eu falei para ele, olha, eu quero 2 dias para me fazer o projeto pro senhor, né? Depois que eu fizer o projeto, eu vou colocar os homens para fazer o serviço lá e a gente precisa de mais 30 dias. Eu entendi mais ou menos, tá, o que o doutor queria fazer, e aí começaram-se os desenhos, né? Isso daqui é trabalho de formiguinha, só quem tem paciência que consegue fazer esses projetos. Quem não tem paciência não adianta mexer com design gráfico, porque não vai conseguir. Mas enfim, um trabalho como esse aqui, ele demanda alguma coisa em torno entre 80 a 100 horas de muita concentração, muita medida e muita responsabilidade e conhecimento, né? Eu, modéstia à parte, já praticamente trabalhei nos Estados Unidos um tempo, durante os meus 19 a 20 anos de idade, com construção civil. Entendo um pouco de como construir tudo isso e sou projetista há mais de 20 anos, eu acredito, né? Em 96, já 2006, 2016 fizeram 20 e 2018, 2017, então 21 anos mais ou menos trabalhando com esse programa, e eu acho que entendo um pouco do programa. Mas enfim, trabalho de formiguinha, a gente constrói tudo isso daqui com muita responsabilidade, com muita análise, com muita atenção, respeitando todas não só as medidas, mas também a viabilidade de se construir uma estrutura como essa no determinado local que nos foi proposto, né? Então você tem que contestar todos esses poréns, né? Seria uma cobertura que ela não reteria, tá? O calor todo por debaixo de si, uma vez que essa parte postiça aqui desenhada,
na parte superior, faria com que o ar quente, é uma das verdades da física, o ar frio fica embaixo, o ar quente sobe. Quando ele sobe, ele tem que buscar um lugar para ser escoado, né, para sair. É como uma panela de pressão, porque senão, num dia de sol, ainda que as lonas PVC sejam lonas que retêm, né, esse calor térmico, isso aqui pode dar algum efeito estufa. Então, para que isso daqui esteja em consonância com as leis da física, a cobertura tem também que receber essa válvula de escape. Vamos ver aonde que isso se faz presente em projetos já prontos, porque por hora a gente está vendo apenas um projeto que ainda não está pronto. Bom, esse aqui é um galpão que também tem a mesma aerodinâmica, onde o ar sai por aqui, e muitos deles nem deixam ar aqui, apenas uma entrada de luz para que eles economizem em luz. Então isso aqui são técnicas muito interessantes de construtores de grandes coberturas. Esse aqui talvez se assemelhe mais com o que nós implementamos lá. Esse aqui também talvez deva ser num museu e tal, e para economizar em iluminação. Temos essas ventanas que nos servem de um auxílio energético, assim como para ventilarmos o local. E aí fizemos esses primeiros rabiscos, vamos dizer assim, inox embaixo das mãos francesas. Depois vocês vão ver isso aqui tudo pronto, com uns acabamentozinhos muito bonitos aqui de inox, que a gente sempre inovava e tal. Depois imaginamos que seria mais graficamente harmonioso se nós não deixássemos essa pilastra aqui para fora, já vista que daqui em torno de 12 a 13 metros, mais ou menos, 12 metros e 80. Se nós recuássemos essa pilastra para cá, nós teríamos que fazer um suporte sustentável para acomodar o resto da cobertura, né? Então foi aonde eu imaginei que uma peça como essa daqui seria algo muito importante para que a gente pudesse estar fazendo uma base sustentável para o resto da plataforma, que viria por sobre essas estruturas, esses 4 pilares. Já visto que muita gente falou: Pedro, você vai exagerar, Pedro, esse negócio não precisa dessa fundura toda. Mas talvez eu tenha que assumir mesmo que os furos que nós fizemos aqui para baixo, talvez são desproporcionais para o que de fato precisaria. Mas eu sempre gosto de respeitar a lei da natureza, ou seja, nós nunca sabemos qual a intensidade do vento que vem de lá para cá para imperar contra uma obra como essa. Então eu sempre gostei de passar um pouco mais daquilo que de fato o projeto precisaria, né? Então, assim, algumas pessoas fariam aqui 1,20, 1,5 eu fiz com 2 metros. Sofreram muito para fazer essa perfuração aqui, mas eu acredito que dá mais tranquilidade para quem está responsável por uma obra como essa, não é? Tanto é que depois que isso daqui esteve pronto, depois que a obra foi toda concluída, muitas ventanias até destelharam casas por aí, e como era o previsto, essa obra, eu disse que ela iria balançar, mas ela não iria cair, e de vez em quando dá uns ventos, ela balança um pouco, claro, até prédios balançam, né? Eles têm uma oscilação qualquer, mas ela não foi feita para cair. Isso aqui que é o importante. Ela pode dar as suas balançadas, assim como as estruturas em T de postos de gasolina. Tem pessoas, assim, tem casos que durante ventanias as pessoas até saem debaixo, com medo de cair aquela estrutura em cima das pessoas. Foi feito para balançar, mas não foi feito para cair. Então, é mais ou menos por aí. Começam aí os primeiros rabiscos, né? Todas as medidas razoavelmente fixadas no projeto, 6,40, 6,40, 2,80 como um todo, e teria mais ou menos essa funcionalidade. Então aqui a gente já pode ver o projeto na sua envergadura mais ampla,
4,25 de avanço para um lado, que é um avanço meteórico muito grande. Isso aqui é a mesma coisa de você ver uma daquelas plataformas tradicionais de postos de gasolina, aquelas coberturas com posteamentos no meio, né? E aqui está a ilustração do ar quente passando de baixo para cima. Dimensões, a área total, 2,80 por 8,70. Isso aqui foi uma medida aproximada. Nós estamos falando em 12,80 vezes 8,70. 111 metros quadrados. 111 metros quadrados de cobertura. Essa cobertura é equipada com uma subcobertura postiça que exerce a função importante de cumieira. Isso aqui que a gente chama de cumieira. É o cume, está no topo, no ápice, no clímax. Esta é responsável pela vedação entre ambos os módulos, ou seja, esse aqui é um módulo, esse aqui é outro módulo. Então a vedação para não entrar água, fazendo a estanqueidade e não deixando também com que o vento, o ar quente, não exerça uma função de, um fenômeno de efeito estufa lá embaixo. Esta é responsável pela vedação entre ambos os módulos, como também será instalada com razoável distância da própria cobertura abaixo, ou seja, não seria nem muito perto e nem muito alto, alguma coisa em torno de 15 centímetros, assim permitindo uma melhor circulação e reciclagem das massas de ar. Interessante. Essa ilustração possui informações técnicas relevantes acerca das medidas e dimensões da cobertura a ser construída, contudo não ilustra, muito importante dizer, contudo não ilustra com perfeição os detalhes reais da estrutura da cobertura. Assim como a gente preveu, 75 centímetros de distância do telhado, foi mais ou menos isso que a gente conseguiu mesmo, depois que ela estava pronta, para a gente também ter um ponto de oscilação aqui com as ventanias, né? Isso aqui é como a asa de um Boeing, tá? Vocês que nunca viajaram de Boeing, nunca viram a asa de um Boeing balançando. Ela chega a oscilar em algumas turbulências até 1,80 a 2 metros de altura. É interessante. Quem nunca viajou de Boeing, na hora que olha para aquelas asas balançando, acha terrível a sensação. Mas ela não foi feita para quebrar, e sim para flexionar. Se ela não flexionasse, quem sofreria o impacto todo eram os tripulantes. Então é mais ou menos a aerodinâmica. A aerodinâmica é uma matéria que analisa a viabilidade de um determinado projeto, respeitando todo essas leis do vento. O que aconteceu aqui com o meu programa? Vamos ver lá. Tá gravando. Mas enfim, vamos avançar, porque senão a gente não avança. Então, como vocês puderam ver, era mais ou menos assim. Eu fui no satélite, puxei uma imagem deste bloco, desta quadra. O Google não tinha uma imagem muito bacana, mas enfim, o que a gente pôde fazer para passar uma realidade virtual de medidas e tal, a gente fez. Então aqui estão todas as medidas que o pessoal sacou para a gente fazer o projeto. Está aqui, então, o projeto pronto. Vamos ver ele por um outro ângulo. A gente vê agora pelo ângulo frontal, e o que é bastante interessante. Vamos dar agora uma olhada como ficou tudo isso depois de pronto. A subcobertura que nós falamos no projeto, ela já aqui pronta, né, para ser acoplada. E no mais, a coisa tomando forma, né? Os técnicos ali com muita responsabilidade, fazendo todo o trabalho perfeito. E depois de alguns dias a gente vai ver. Lembram dessa distância que contemplava aqui no projeto? 75 centímetros, alguma coisa assim? Está aí, pessoal. Muito interessante, né? Muito interessante. Então vamos passar.
Depois que os dois módulos estavam perfeitamente encaixados, nós podemos ver aqui o quanto ambos já podiam acomodar aqui a subcobertura e as suas estruturas com as medidas exatas conforme mostrava no projeto. E muito interessante, isso aqui chamou muita atenção da vizinhança quando a gente botou o pessoal para montar isso daqui. Interessante, não é? Esse chapéuzinho vocês viram lá no projeto, e tudo, o mais importante de tudo é porque ficou exatamente como o médico sonhava em seu sonho, né? A Sanitude, na verdade, era uma fábrica de sonhos, de pessoas de bom gosto, de requinte, clientes preferenciais que sabiam e podiam pagar por coberturas nobres, né? Então aqui, como vocês podem ver, já é no final já da obra, a gente reformando também o muro do cara, depois de já ter destruído ele quase pela metade. Na verdade, destruir todas essas pingadeiras aqui. Mas enfim, uma obra mesmo muito bonita. Ela contemplada de longe, ela ficou com essa cara, com essa visibilidade. Muitas pessoas param, tiram fotos, mas eu acredito que fora de galpão, essa talvez seja uma das maiores obras em lona do sul do Pará. Lona PVC, com muitos anos de garantia, com alta durabilidade, boa espessura. Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou depois do término da obra. Na verdade, aqui ainda não estava terminada ainda, estava em fase de acabamento. Mas enfim, esses brilhos que vocês estão vendo aqui é porque ela foi toda revestida de inox, essa parte inferior. O doutor achou que ficaria bacana e nós tentamos fazer aí o melhor para isso daí ficar espelhado. Quem olhasse por debaixo, essas vértebras também todas brilhando, como vocês podem ver. E a verdade é que uma visita curiosa ao escritório da Sanitude um dia resultou até elogios fora do país. Essa é a verdade, né? Resultou até elogios em Los Angeles. As fotos, tudo isso daqui foi para Los Angeles, e ele mesmo, passando um fim de ano com a esposa, falou assim: Pedro, olha o que a Sanitude fez aí na minha casa em Redenção do Pará. As pessoas admiram até aqui nos Estados Unidos. Eu falei: eu sei disso. Eu sei que bonitas mesmo, né? De tirar o chapéu. Foi gasto nessa empresa alguma coisa em torno de R$250 mil dentro de 2 anos, para que pudesse ser de alguma forma viável o projeto de se construir uma empresa como essa no sul do Pará. Mas enfim, fica aqui um pouco do nosso desenho, né, para mostrar para vocês um pouco do que a Sanitude fez no sul do Pará por 2 anos e pouco. É evidente que aquilo lá é apenas um dos muitos clientes. Se a gente fosse apenas um desses daqui, um dos trabalhos que a gente fez. Aquele trabalho, por exemplo, durou em torno de 40 dias. Se nós fôssemos mostrar todos os trabalhos que essa empresa fez por 2 anos e meio, o nosso tempo não daria para falar. O que vocês estão vendo aqui é tudo clientes, pessoas que fizeram de repente obras um pouco menores do que aquelas, obras do tamanho daquela, e servimos muitas pessoas ao longo de 2 anos e meio, trabalhando em torno de 13 a 14 horas por dia, uma vida industrial embaixo de muita tensão, muito estresse, mas é assim a realidade das indústrias, né? Não tem nada de graça, não tem nada fácil, né? Então tudo isso que vocês estão vendo, como vocês podem ver aqui, esta barra de rolagem não para de descer. Aqui eu não sei quantos clientes a gente atendeu em 2 anos e meio, mas a gente vai ver agora.
mais ou menos. Vamos ver quantos itens tem aqui. Deixa eu ver. Olha, o computador está nos dando alguma coisa em torno de 418 pastas, mas eu acredito que deva ter mais pastas. Deva ter mais pastas. No entanto, nem todos esses, tá, são clientes, tá? Nem todos esses são clientes. Muitos desses são projetos que não foram para frente. Foram orçamentos que não chegaram a evoluir em execução de trabalhos. Mas eu acredito, eu estimo que alguma coisa em torno de 220 a 200 clientes, mais ou menos, a gente conseguiu satisfazer, fazer um bom trabalho durante praticamente ao cabo de 2 anos e meio, né? Então isso daí nos deu um respaldo, na região, como fabricantes de coberturas.